palavras, tecnologia da prata no campo sutil. Assim se chama a palestra que vai nos dar Cássio Tadeu. Cássio, boa tarde, Cássio, tudo bem? E não esqueça de abrir o teu microfone. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa noite Tudo aqui bem. do norte. Cássio, Pode deixa falar. eu falar um segundinho sobre a tua bio, certo? Terapeuta biofísico e pesquisador de frequência. Muito bem, Cássio, por favor. Só uma perguntinha para Isis. Isis, até que horas que vai o nosso painel? Até às 20. Não, Até às 20. Então temos um bom tempo. Cássio, por favor. Bom, então, olá a todos os telespectadores aqui que estão assistindo o encontro, nós somos um, e eu falo que essa palavra nós somos um, isso reflete o meu trabalho, tá, em relação ao que eu faço, né? Ao longo de 8 anos de pesquisa, eu sou pioneiro nessa relação, essa prata estruturada. Não é uma prata coloidal normal, tá? Não é uma prata iônica, é uma prata estruturada que consegue fazer coisas incríveis. Eu gosto de dizer que é uma tecnologia do futuro, certo? Aliado a uma tecnologia do passado, tá? Desde a época antes de Cristo, tá? E que utiliza o corpo sutil, eu chamo de campo morfogenético, tá? Ou os Nandis, pelos indianos. Então, essa prata, hoje eu chamo de floral rador, porque o avanço dessa tecnologia foi tão impressionante que saiu do conceito da prata. Desde a época de Cristo, ele era utilizado como antimicrobiano, antiviral, e viricida, fungicida e tudo mais, tá? Quando a gente fala dessa prata estruturada, a gente pode ter um conceito totalmente diferente do que é apresentado no mercado ou que as pessoas conhecem. E meu trabalho foi se desenvolvendo pelos resultados que eu tenho ajudado as pessoas, desde criança com espectro de autismo, pessoas com depressão, pessoas com tendência suicida, e em que a gente utilizou esse campo sutil para informar o inconsciente individual da pessoa, sem passar pelo processo da dor, sem passar pelo processo, mas sim um gatilho que eu consigo informar através de algumas gotas. Essa prata estruturada, ela tem uma informação quântica, que o corpo aceita de forma completa e reestrutura os órgãos, tudo do nosso corpo, porque ela tem um processo, uma carga negativa. Tudo da natureza, tudo que se apresenta, que o corpo se beneficia pela lei da física, elas têm uma carga negativa, e o corpo beneficia por essa carga negativa. As cachoeiras, quando a gente vai meditar, elas têm uma carga negativa muito alta, a gente chama de íons negativos, e eu também, pelo conceito espiritual, pode ser chamado de prana, tá? O Ti, o Ki, ou energia Orgon, ou energia escarlar. O importante é entender como não é controlar, mas mobilizar ela a favor do bem-estar das pessoas. Então, o meu trabalho começou a se desenvolver quando eu entrei sobre a teoria do holograma, sobre os campos sutis, o corpo áurico e todas as coisas que são relacionadas à bioenergia. E disso, tanto o conhecimento prático quanto o conceito espiritual, né? O que era matéria aparentemente esotérica, hoje está tendo matéria de conceito científico. Então, esse conceito científico, a gente está hoje tendo resultados impressionantes de uma gota. Não é mais a quantidade de nanopartículas que essa prata estruturada tem. Tudo começou quando entrei em contato com um professor americano,
tá, chamado Dr. Peterson, em que eu queria entender como era o processo dessa prata. E ele me mandou só um livro e falou que tinha alguns conceitos além da física, né? A chamada consciência, uma energia que permeia todo o universo. E eu fiquei confuso na época, porque eu já estudava isso, mas não entendia que tinha por trás de tudo isso uma energia que poderia dar realidade e acionar uma tecnologia que pudesse auxiliar, harmonizar e dar alegria para as pessoas, alterando o estado da mente, corpo e biocampo. E o interessante é que isso faz com que viaje no tempo e espaço essas informações, fazendo que a pessoa não passe pelo processo, mas altere o processo e vai e vem com o agora. É um conceito muito novo, em que sua mente pode viajar, alterar para uma realidade positiva, e a alteração dessa realidade positiva faz com que o seu corpo receba a informação. Aí nós temos a teoria do espelho, a teoria do reflexo do DNA idêntico, né? DNA espelho. Depois, se vocês procurarem na internet sobre DNA espelho, que todos nós temos o mesmo DNA, e quando a gente se une um só sentimento, um só coração, a gente manifesta a energia da criação. Então, essa prata estruturada, ela tem como princípio essa energia, esse controle dessas partículas invisíveis, que eu chamo de biofótons, e que nós podemos utilizar ela como um pendrive, como uma informação quântica que pode ajudar as pessoas em todos os níveis, até criança andar e falar. Eu tenho um relato muito interessante de uma criança que a mãe estava há mais de 5 anos tentando verbalizar a criança e, num ato desesperador, tendo como princípio andar. Eu, como terapeuta, falei, tem 2 você em o processo que está acontecendo, que o seu biocampo altera o biocampo do seu filho, ou seja, a sua energia, a sua aura altera a aura do seu filho e faz com que altere sua realidade. E ela tinha feito vários processos terapêuticos, certo? E que eu enviei uma prata estruturada, que hoje chamo de floral rador, porque já começamos lá para frente, daqui a pouco eu explico por que se tornou floral, porque não está num nível muito mais alto do que o conceito prata. E eu falei para a mãe, quando você der a gota dessa prata, visualize e sinta o seu filho. Tem uma técnica que eu desenvolvi chamada método CAST, né? Esse método CAST, ele faz com que a pessoa tenha uma predisposição de alterar o tempo e espaço da não localidade da pessoa a ser tratada e dos familiares. Como funciona isso? A humana, ela é a parte primordial da manifestação realidade. Sem a condição, sem a energia do amor, ela não consegue a realidade. Eu ensinei para essa mãe que ela não precisava só pensar. Ela precisava criar uma tela mental e nessa tela mental ela pudesse sentir através dos 5 sentidos. Mas, Cássio, os sentidos físicos, acesso ao campo energético, o campo espiritual? Sim. Porque quando o momento que você fecha os olhos e você sente as percepções físicas que você sente nesse plano tridimensional, você está passando ação mental para a mente daquela tela de cinema que você está vendo aquilo como uma realidade proposta. Mas eu falei para a mãe que não era só uma vez, e não era um método de 21 dias. Não precisa ser 21 dias. Pode ser, sim. Pode ser em 3 dias ou em 15 minutos, como fiz com várias pessoas. Tudo depende do acesso do sentido, do foco. Então, essas percepções que a gente utiliza para ter experiência física,
você precisa ter os 5 sentidos, senão você não manifesta a experiência da vida. Mas se você utilizar essas experiências físicas para a tela da imaginação, que esse método não é novo, não, é antigo, e outras pessoas conseguiram acessar esse mesmo campo, do campo acástico, ou da Biblioteca Universal, e acessou e trouxe com várias propostas. E essa mãe fez, e nesse exato momento, eu falei, eu preciso da sua voz. Eu não estou entendendo, Cássio. Eu preciso da sua voz. Eu vou transformar a sua voz em um espectro de frequência. O que isso tem a ver? Todo o processo de dor e sofrimento, ele tem um padrão de valor e desejo, que você, de forma indireta ou inconsciente, se instala. Eu falo que 99% das doenças, ou dos males, ou dos sofrimentos humanos, tem caráter emocional. Mas que nós não entendemos esse processo. E aí que entra a questão dessa percepção. E ela começou a fazer o processo, tá? E esse processo ela começou a sentir, pegando a voz dela como um veículo de informação quântica. Eu não estou interessado na onda sonora da voz dela. Eu estou interessado na informação quântica do sentido e desejo que ela tem. Nós temos um sistema nervoso vago, que ele se apresenta e que é como uma árvore da vida em nossos corpos, desde o cérebro até a ponta dos pés. Em que, antes de você falar, sua mente dá um impulso, e ela é responsável por informar as células de como trabalhar de forma correta. Quando a mãe falou, eu particularmente peguei, abri esse espectro de frequência, comecei a analisar através de uma máquina que eu desenvolvi, tá? E, além disso, foi uma máquina que eu criei, tá? E comecei a colocar em prática, aprendi com grandes amigos meus que já estão na área há muito tempo e informei novamente essa informação para a mãe. Mas, Cássio, por que disso tudo? Acho complexo. Não, para você não vai ser complexo, porque eu vou tirar a resistência do inconsciente individual de você. É muito importante dizer que no processo de entendimento de qualquer estágio agudo, de qualquer mal ou males de enfermidade, existe um ganho muito forte, de forma indireta ou direta. Quando alguma mãe fala para mim, meu filho é o autista, eu falo, só um minuto, vamos mudar essa frase. Como expliquei há 10 minutos atrás, sobre a realidade da fisicalidade, que os sentidos geram a realidade. Mas que isso não... As mães ou as pessoas que têm filhos não dão atenção por essa onda vibratória. E disso eu desenvolvi uma tecnologia chamada tecnologia Hadou Power Infinity, que se chama assim, onda vibratória da força infinita. Ou falo, controle do prana. E esse prana ele está dentro de nós. Está nas plantas, nos animais, nos vegetais, nas galáxias e nas estrelas. E que eu comecei a orientar a mãe através desse mesmo sentido, mostrando para ela que ela colocava um ganho que ela não percebia, fazendo com que ela tivesse tomado todo quanto é tipo de produto. E não deu efeito. Precisei explicar para ela a teoria dos campos sutis, dos corpos sutis, os nandis, 7 chakras, que hoje eu tenho um conhecimento que são 13, são milhares de vórtices no nosso corpo, em que ela podia alterar a realidade de forma holográfica, de energética, digamos assim, para que o filho dela pudesse falar. E ensinei ela a usar esse método. Em 60 dias, a criança dela falou e andou, utilizando
uma tecnologia de gel que eu desenvolvi, mas não é só uma tecnologia de gel. É como poderia pegar esse prana ou essa energia, escalar e trabalhar a favor das pessoas. E fez com que ela tivesse o resultado em que o diretor da escola viesse até a casa dela, como o seu filho mudou o quadro. É claro que a mãe teve todo um processo de 5 anos de estudo, fazendo processo de limpeza, desintoxicando, ela usava zeólita, mas não conseguia mudar o quadro. E aí, ela, por uma simples virada de chave, de um sentido e um valor, ela reconheceu que ela colocava um ganho, ela focava em 24 horas no filho, no processo. E eu falei, mãe, você tem que viver. Se você focar, você está colocando sentido. Não estou dizendo para abandonar seu filho. Eu estou dizendo para você fazer outras atividades e que sua mente projete outras vivências. Se nossa experiência humana é baseada em 5 sentidos, e esses 5 sentidos manifestam através do que a gente sente, porque para a gente entender melhor esse conceito, a gente precisa entender que tudo, se a gente bate, dói. Se a gente sente alegria, a gente sente alegria. Não toca alegria, a gente sente. Quando a gente tem uma prosperidade, que eu tenho até um conhecimento sobre que prosperidade a gente não busca, ela está num estado paralelo, numa energia do ponto zero ao lado de nós. A gente precisa sentir ela e não buscá-la, né? A gente não precisa fazer isso porque esse campo, essa energia do ponto zero, esse prana, está disponível para todos. E esse todos somos todos nós, que nós somos um. O que muda o conceito humano é a persona e a consciência, e as várias técnicas de acesso que os seres humanos têm perante essa realidade. Então, essa mãe aceitou o processo e converteu através do espectro da voz dela, utilizando uma gota, uma vez ao dia. E aí entrou o campo quântico da partícula da prata. Esse campo quântico da partícula da prata fez com que reativasse e reconfigurasse o inconsciente da mãe, que esse inconsciente viaja entre o tempo e espaço, em que ela se lembrou de um processo lá de trás da infância, em que o pai dela jogou um processo, em que a gente fez isso utilizando essa tecnologia. Tá? Esse foi um dos primeiros passos. E aí eu dediquei e dedico a minha vida em frequências que entram no campo sutil, que muitas das vezes não são reconhecidas pela medicina tradicional, mas que a gente pode fazer coisas incríveis. E aí eu comecei a desenvolver vários produtos, né, da Itatinga, produtos naturais, e que eu converti para um floral, porque a gente começou a trabalhar as emoções das pessoas. Comecei a trabalhar infusão. Eu agradeço muito ao meu amigo Thomas. Ele foi pioneiro, porque ele viu a cintilância da prata na época. Eu estava iniciando esse processo do zero, sem ninguém, e ele viu a cintilância e ele reconheceu: eu vou ajudar você porque você tem um potencial muito forte. E ele me ajudou e arcou com a maioria das pesquisas que eu faço até hoje. E eu tenho, assim, uma imensa gratidão a ele. E esse processo, tá, de intuição que eu tenho não é de hoje, desde a infância, e esse processo foi tocando o coração e foi descobrindo uma tecnologia do coração que move todas as coisas na realidade. E não parei por aí. Hoje eu ajudo muitas pessoas em relação a essa tecnologia da prata, que não é mais prata, teoricamente sim, na sua formação sim. Utilizamos essa mesma tecnologia que nós conseguimos restaurar um coração de uma criança dentro da barriga da mãe, com uma gota, 2 vezes ao dia, e esse produto saiu daqui do Brasil e foi para os Estados Unidos. E iam fazer uma intervenção cirúrgica no 7º mês. Uma nutricionista, que hoje eu agradeço muito, é
parceira, me ensinou muito sobre a parte nutricional, a doutora Alexandra Kurilov, em que ela me pediu para fazer um floral. Como pesquisador de energia, frequência, onda, vibratórios, eu tinha que sentir o feeling de como poderia ajudar essa frequência com essa criança. Tive que montar do zero. Montei do zero, preparei, e ela me perguntou, será que vai sair no laser da alfândega? A energia, não. Depois que fixa, é muito difícil, só por um processo que nós fazemos aqui que sai. Foi para os Estados Unidos, a mãe começou a utilizar, mas isso, trabalhando no campo sutil, tá? Existem vibrações, energias, que fazem com que reajuste esse sentimento, ou essa culpa, ou essas coisas que nós temos, que faz com que a pessoa regenere. E daí, o bebê hoje nasceu com 9 meses e a criança está bem. Isso com um relato dessa nutricionista que me mandou o vídeo da criança, do bebê, que ela está bem hoje. Essa mesma tecnologia pode ser aplicada através do campo, digamos assim, campo espiritual, ou mundo quântico, ou campo morfogenético, ou grade eletromagnética, que é utilizada não só hoje, mas por tecnologias antigas, como a radiestesia, psicotrônica, em que eu comecei a analisar todos os processos de envio à distância e que me mostraram uma realidade que poderia ajudar pessoas também assim, utilizando a tecnologia da prata. Não é só a prata para tomar, mas utilizando ela como uma tecnologia remota, em que a pessoa tome e receba a informação. Hoje nós conseguimos configurar essa mesma tecnologia de prata estruturada, utilizando uma tecnologia X que nós temos, e mandamos à distância, não importa de onde que esteja. Se está no Japão, Brasil, é essa mesma frequência. Conseguimos fazer isso daqui para a Alemanha. Nós fizemos isso daqui para os Estados Unidos e fizemos aqui para o Japão e foi em conjunto. Eu preciso explicar para vocês que teve muitas pessoas que entraram em conjunto e me ajudaram no processo evolutivo. Por isso que nós somos um coletivo, somos no processo de conhecimento, certo? E disso nós conseguimos ajudar muitas pessoas. E um dos casos mais polêmicos que nós temos hoje é do esclerose amiotrófica lateral, tá? Nós desenvolvemos uma tecnologia através de uma doutora médica em que ela entende sobre bioenergia e me procurou para saber um pouco mais sobre o meu trabalho. Ela não conhecia, mora no norte do Brasil. E eu falei para ela, eu posso ajudar seu cunhado à distância, mas o processo é longo. É porque ele está triste, o sentimento dele não está legal, ele entende um pouco, os familiares autorizaram, então vou iniciar. O que eu preciso? Só preciso de algumas informações, em que eu coloquei na máquina, que criei, e enviei à distância. Ele estava há 4 anos na cama. 4 anos, perdendo uma parte degenerativa, se por assim dizer, certo? E em 30 dias começou a ter mobilidade, começou a sentir o quadril, formigamento das mãos, e começou a ter força muscular. Nesse exato momento, uma tecnologia em outro espaço que eu tenho está ligada, ajudando ele. E ele conseguiu ver seu filho, visitar o irmão após 2 anos e ter força muscular. Então, nós utilizamos essa tecnologia do corpo, do campo sutil, para tratar e ajudar de muitas formas. Tá? O assunto é muito longo, mas eu vou tentar ser mais breve possível, porque é muito interessante, a gente vai entrando, e vários assuntos não acabam. Então, hoje ele está em andamento, mas houve uma melhora significativa
sobre o processo. E o que tem a ver com a prata, com tudo isso? Ele está utilizando o gel, no qual eu consigo configurar daqui para ele lá. No qual é um impulso que eu dou. E aí nós colocamos frequências, ou bioenergia, utilizando o prana. E uma coisa muito importante, o irmão dele pratica uma técnica chinesa, em que eu falei, eu preciso da sua energia, do Qigong, eu acho que essa técnica, me lembro bem. Mas, seu Cássio, vai conseguir? Vou conseguir. Eu preciso que você me mande. Como? Me mande assim, mas não tem som. Mande assim mesmo. O colapso de onda dessas energias não me interessa o som vibratório, mas existe uma energia que a gente consegue puxar, né? Que a gente tem um feeler desse exato momento, a gente transforma e a gente jogou para o campo mórfico e começou a fazer o tratamento e conseguimos informar isso no gel, um gel que tem água e partícula de prata. Isso,